Olá pessoal, eu sou o Jaime, estou aqui com vocês novamente com mais uma dica de fisioterapia. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante também e que incomoda muita gente, e não é um elefante, tá? Um elefante incomoda muita gente, dois incomoda muito mais, mas uma hérnia de disco incomoda muita gente que eu sei que me procura aqui para a gente estar fazendo tratamento. Resolvi falar com vocês porque é um tema de bastante relevância. O que é uma hérnia de disco? Vamos lá. Isso aqui eu trouxe para vocês só para exemplificar. É uma peça anatômica para mostrar como que é um segmento da coluna. Aqui tem a vértebra superior e uma vértebra inferior. Entre uma vértebra e outra, a gente tem uma almofadinha para absorver impacto, chamado disco intervertebral. Tá? Com o passar do tempo, dos anos, nosso corpo é como se fosse uma máquina. E toda máquina desgasta, né? Então esses discos, com o passar da nossa vida, eles vão perdendo funcionalidade. E com o tempo, eles mais gastos, ficam mais fracos e podem herniar. O que a gente pode entender como herniar? Né? Herniar, pensa num pneu de carro. Pneu de carro passou num buraco, fez aquele papo. Aquele papo é como se fosse uma hérnia, tá? Mas é só para exemplificar, tá? Para vocês entenderem melhor. Seria mais ou menos isso daqui. Produção, dá um zoom aqui, rapidinho, só para mostrar aqui, ó. Isso aqui seria uma hérnia. A gente pode ver que quando a hérnia sai aqui, ela comprime a raiz do nervo. Por isso que você sente sua perna formigando, altera a sensibilidade, tem parte assim, o pessoal chega aqui para mim, Jaime, não estou sentindo aqui minha coxa. Tudo isso é queixa de hérnia, tá? Feito isso, a gente tem 3 tipos de hérnia que podem acometer nosso corpo. Ela pode aparecer desde a cervical até a sua lombar. Onde tiver disco intervertebral, pode aparecer uma hérnia. Só que a gente tem regiões que tem mais propensão a aparecer. Região cervical, principalmente na divisão da sua cervical com sua torácica, e na região lombar, principalmente na divisão da lombar com a sacral. São regiões que sofrem mais incidência de carga corporal e tem mais movimentação também, tá? Quando eu falei, são 3 tipos de hérnias, a gente tem as hérnias protusas, né? Protusa é o quê? O próprio nome diz, é uma protusão, ela saiu daquele lugar e aumentou de tamanho, seria o papo de pneu que eu falei lá no início, né? O que acontece? O disco fica mais fraco e sai uma parte sem romper o anel fibroso dele, tá? Aí a gente tem um outro tipo de hérnia, né? Esse outro tipo é chamado extrusa. Extrusa, o próprio nome já diz, é a protusão que extrusou. Aquele anel fibroso que estava ali da hérnia, ele rompeu e o líquido interior do disco intervertebral, ele extravasou, por isso que é extrusa, ele extravasou para a região externa ali, para fora do disco. Só que para o lado de fora, para a região do forame, tá? Da onde sai a raiz do nervo. E tem a sequestrada. A sequestrada, ela é o tipo mais grave. Por quê? Ela é uma extrusão, só que essa extrusão ela acontece para dentro do canal medular. E aí os sintomas são muito mais severos e tem que ter uma intervenção muito mais rígida em cima também. Quais são as causas? Por que acontece uma hérnia de disco? É como eu falei no início, né? Com o passar do tempo vai havendo desgaste dos discos intervertebrais, né? Só que aliado a isso tem outros fatores que podem acelerar esse processo. Um fator primordial é o fator hereditário, né? Então sua herança genética pode ter uma propensão maior a ter hérnia de disco, tá? Outro fator importante, fraqueza muscular. A musculatura de sustentação do seu corpo está fraca, sua coluna que vai segurar seu peso. Sua coluna segurando seu peso, seus discos, coitadinhos, ficam lá sobrecarregados. Vai acelerar esse processo de surgimento de hérnia. Outros fatores também, pessoa que pega muito peso, né? Ah, Jaime, mas você falou que fraqueza muscular é um fator de risco, né? Mas está falando que a pessoa que pega muito peso, ela pode ter propensão. Pessoa que toma pouca água, né? Porque o disco fibroso, a maior parte dele é água com fibra. Como que a gente diagnostica uma hérnia de disco? Você pode estar aí sentindo uma dor clássica, né? Aquela dor de cordinha. Você fala, Jaime, dói, parece uma cordinha que ela sai lá do meu quadril e vai lá na perna, vai lá no meu joelho, vai lá na perna. Você falou para mim que já esse daí já é uma queixa neural, é uma dor neural.
né? E outros sintomas clínicos também. Então, isso é do diagnóstico clínico. Alteração de sensibilidade, parestesias, o que é isso? Você não sente uma região ali, você passa a mão, não está sentindo, parece que está amortecido. Formigamentos, sensação de queimação ou de gelo no local, então alterações de sensibilidades, tá? E isso faz parte do diagnóstico clínico. A gente tem alguns testes específicos que a gente faz também no consultório, como o teste de Laseg. Outras formas também de compor o diagnóstico de uma hérnia de disco é tomografia ou ressonância magnética. Tratamento. Como que eu trato uma hérnia de disco? Boa parte dos tratamentos são conservadores, né? O prognóstico é bom, principalmente se for numa protusa, né, e uma extrusa. A extrusa também, boa parte delas, ali mais de 40%, o seu corpo reabsorve ela, mais de 40% dos casos, né? A sequestrada já é um pouco mais complicada, ela necessita uma intervenção médica, talvez uma cirurgia ou uma coisa do tipo. E Jaime, como que eu posso prevenir? Para finalizar aqui para vocês, como que eu posso prevenir? Atividade física, né? Hoje as últimas evidências tratam a hérnia de disco com atividade física. Acabou isso, esquece isso de tô com hérnia, tem que ficar parado. Lá no início, no quadro agudo, na hora quando você está sentindo muita dor, a gente trata a dor, parou de sentir dor, já entra para atividade física, porque é o fortalecimento da musculatura mais a movimentação do corpo que a gente consegue dar uma condição melhor para o seu corpo se adaptar àquela região herniada, né? E você ter uma vida tranquila, você vai conviver com a hérnia ali. A hérnia não é um bicho de 7 cabeças, né? Pilates é muito bom para prevenção, tanto no tratamento quanto na prevenção. Eu indico para todos os meus pacientes um Pilates, né? Fortalece muito a musculatura de tronco, sustentação da coluna, né? Bons hábitos alimentares e ter uma boa qualidade de vida, tá bom? Então, espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês referente a isso. Semana que vem estamos novamente aqui. Dúvidas? Olha aqui, contato está aqui na tela, tá bom? Pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou já para marcar uma consulta comigo também, beleza? Até mais!